E por isso, mais novidades em relação à taxação de dividendos. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai trazer novamente aqui a taxação de dividendos e fim dos juros sobre capital próprio que está tão em pauta agora nas discussões em geral. Inclusive, agora a gente teve de novo a opinião, uma análise do nosso querido investidor Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física da nossa bolsa, que inclusive a gente trouxe aqui em alguns vídeos atrás, que tem um monte de IRB na carteira, falando sobre essa tributação de dividendos que está em vias de acontecer. Temos mais depoimentos de Guedes e já temos uma modificação aí em vias de ser confirmada nas próximas semanas. Algumas empresas podem ser beneficiadas dessa mudança que vai acontecer. Então vamos conferir tudo isso, claro, se assim como a gente está de olho nas melhores ações e nos melhores investimentos para multiplicar o seu capital, já claro, se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, que a gente tem vídeo todos os dias para você e também, claro, deixa o seu likezão. Depois da notícia muito positiva que a gente trouxe aqui em primeira mão em relação aos fundos imobiliários, que eles ficam agora excludentes dessa reforma tributária, devem continuar com a sua isenção. Agora temos uma notícia não muito boa para as ações. O Guedes reiterou que deve manter em 20% aí a proposta na reforma tributária da taxação de dividendos aí em 20% e ainda usou como argumento de novo a taxação de dividendos no restante do mundo. Ele falou que o restante do mundo aí tem taxações de dividendos entre 20% e 40%, então colocar de 20% ainda ali tá no piso, tá no mínimo aí do que o mundo todo faz normalmente. Claro, a gente sabe, ele tem razão, nos Estados Unidos as ações são tributadas lá, os dividendos, mas lá a gente sabe que a carga tributária para dentro das empresas, para elas contratarem, para elas aplicarem o dinheiro, é muito menor do que no Brasil, então a gente tem um contexto geral muito diferente. Então, Guedes, a gente acaba não concordando muito com você, mas a gente entende a sua argumentação. E agora, quem tá do nosso lado aí também não concordando muito com essa argumentação é o Luiz Barsi, o mega investidor, que falou que agora é preciso tributar a especulação antes de tributar os dividendos. O Barsi, que inclusive declarou que tem bastante IRB na carteira e que já teve Oi na carteira há alguns anos atrás, falou agora do tema da tributação de dividendos e que ele é contra, e que lá em 1970, quando a gente já teve uma tributação de dividendos, ele foi contra naquela época também, e que inclusive aquela tributação acabou sendo encerrada, acabou sendo cancelada, porque foi inconstitucional, aí caracterizou uma bitributação. E isso porque quando uma empresa ofere o seu lucro bruto, ela tem que pagar já imposto de renda para o governo para transformar isso em lucro líquido. E aí quando ela tem o lucro líquido lá dentro do seu caixa, quando ela vai distribuir esse lucro para os seus acionistas, se ela tiver que pagar novamente imposto, ela realmente vai ter pago imposto duas vezes nesse fluxo. Isso fora todos os outros impostos que a empresa teve que pagar aí durante a sua formação de capital, durante a sua consolidação, contratações, durante o fluxo todo que ela tem que enfrentar aqui no Brasil. Então, inclusive, o próprio Barsi fala que a tributação vai inibir os investidores de colocar os seus recursos no Brasil e pode dificultar a expansão industrial e a prestação de serviços no nosso país. E nisso ele está coberto de razão, porque se a gente implementar um novo imposto aqui que vai penalizar o investidor, a gente fica em pé de igualdade aí de recolhimento de imposto do que Estados Unidos, Europa ou Ásia. Porque como o próprio Guedes citou lá, hoje já existe essa tributação de dividendos. Então se a gente colocar as empresas brasileiras no mesmo nível de empresas dos Estados Unidos, Europa ou Ásia, aonde você investidor prefere investir? Em países que têm um mercado de capital sólido, tem uma estrutura tributária já bem definida, não tem muitos temores políticos acontecendo, ou você prefere investir em algumas empresas brasileiras que têm uma moeda tida como fraca, instabilidade econômica, instabilidade política, um monte de reforma correndo, um monte de discussão acontecendo e eleições em vias de acontecer? Prefere receber os seus dividendos em real ou em dólar? Então realmente ainda tem muitas boas ações para a gente garimpar na nossa bolsa, muitos potenciais de alta, muitos potenciais de grandes pagadoras de dividendos, inclusive, por exemplo, o presidente da Taesa, uma das principais pagadoras de dividendos da nossa bolsa, que citou que ele deve melhorar ainda mais a sua performance operacional para conseguir compensar essa tributação de dividendos e não penalizar o seu investidor, manter ali no padrão ali de 12, 13, 14% de dividend yield nas ações de Taesa. Agora, na nossa humilde opinião, o Open Banking chegando, a tributação de dividendos e uma competição cada vez maior, aí sim pode dificultar muito a vida dos grandes bancos.
E por isso, na nossa carteira pessoal aí de empresas perenes, de pagadoras de dividendos, a gente recentemente tem reduzido nossas posições em bancos, em Itaú, em Bradesco e até um pouquinho em Banco do Brasil, para realocar em BDRs e algumas pagadoras de dividendos como Taesa e também recentemente em ações de Petrobras, porque como a gente trouxe aqui, em 2022 pode ser uma das maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa, segundo algumas análises recentes. Então, inclusive, se você não conferiu esse vídeo depois, confere lá, que lá tem os valores todos das ações de Petrobras, preços-alvo, dividend yield estimado para 2022, e por isso a gente acabou comprando recentemente algumas ações de Petrobras. E claro, para fazer todo esse controle de dividendos, de investimento, de rebalanceamento de carteira, a gente usa o Holder Plus, que a gente traz aqui todos os vídeos. A gente conseguiu essa parceria exclusiva para você conseguir usar a ferramenta de graça. Só fazer o cadastro rapidinho aqui no primeiro link da descrição, e se você quiser fazer a assinatura para desbloquear algumas outras funções lá, você tem o cupom também aqui da Faculdade do Dinheiro com 10% de desconto na assinatura. Mas primeiro dá uma testada, usa a ferramenta, deixa aqui nos comentários o que você está achando da ferramenta, e já aproveita, claro, também e deixa aqui nos comentários o que você está fazendo com as suas ações de dividendos. Concorda com esse nosso racional? Quais ações de dividendos você está olhando para sua carteira? Deixa aqui nos comentários sua opinião, sua análise, e claro, já se inscreve aqui na faculdade se você não é inscrito, porque a gente traz vídeos novos todos os dias. Obrigado por ter deixado o seu likezão, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Amanhã a gente volta com mais vídeos aí pra vocês. Por enquanto tem outros vídeos aparecendo aqui na tela. Então é nóis, valeu, fiquem com Deus, até amanhã e até a próxima. Falou!